O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. O tempo da colheita apresenta o anjo que é guia de João, o profeta do Apocalipse, em sua visão. Eu vi, insiste constantemente o evangelista nesta sua profecia. Viu porque deve antecipar pela fé, sendo capaz de incutir esperança, antes de tudo, no próprio coração, porque se é um profeta autêntico, fala a si antes que aos outros, e também ao coração daqueles que estão padecendo do autoritarismo de Domiciano. Trata-se da primeira perseguição que o Império Romano empreende contra os cristãos. João, homem de preocupação interior profunda, é, pois, o último remanescente apostólico neste momento difícil da igreja. Eis o tempo da colheita. O tempo da colheita apresentado no livro do Apocalipse e lendo num sentido unitário, porque a Escritura deve ser lida num grande midrash, onde cada um dos versículos é uma sutura e daí depreende o sentido. O tempo da colheita é, em Mateus capítulo 13, versículo 39, o fim dos tempos. O Apocalipse nos lábios de João como a atualidade que é própria de cada tempo, porque estes nossos tempos são tempos que são os últimos. O Apocalipse descreve a ânsia histórica pelo Kairos. Esta é uma expressão que, via de regra, vai circulando neste ou naquele momento na igreja, nesta ou naquela comunidade, vira até nome de livro das lojas americanas. O que quer dizer Kairos? Kairos é, pois, aquele tempo, o tempo da maturidade, em que a planta já está disposta a oferecer o seu fruto. Portanto, é o tempo onde todo o esforço do agricultor, onde todo o suor daquele que ara e que cuida da terra está prestes a transformar-se em fruto. Isto é o Kairos, é uma expressão agropastoril, assumida pelo pensamento reflexivo grego, porque é o tempo preciso, o agora, o momento, e que é preenchida de sentido divino na revelação cristã. Uma expressão agropastoril, assumida pelo pensamento grego, preenchida de sentido. O Kairos é, pois, na perspectiva bíblica, este tempo onde o Senhor Deus vem para instaurar definitivamente o seu reino. Um mistério tremendo e fascinante. Todos nós, certamente, ao comparecermos diante da simbologia, das imagens apocalípticas, vemos como é tremendo e, ao mesmo tempo, é fascinante, porque é uma linguagem também convidativa, romântica, um cordeiro redivivo,
um peregrino que está à porta e bate. Novos céus, nova terra, o Senhor faz nova todas as coisas. Imagens, por isso, elas são próprias deste momento em que já se encaminha o fim do ano civil, o fim do ano litúrgico. Estamos na última semana do ano litúrgico. Já no domingo é ano novo na igreja, o início do tempo do advento. Imagens que devem suscitar esperança, porque 12 meses, lembra o pensador, é tempo suficiente para que cada um de nós chegue ao limite da loucura. Já não está ninguém dando conta. Está quase na hora de cantar um novo dia, um novo tempo. Isso é, se você não tiver preconceito com essa emissora, né? Aí você vai cantar uma outra coisa. Pois bem, é preciso esperança, precisamos perseverar. O incipit do evangelho que acabamos de cantar nos provoca isso. Permanece fiel até a morte, porque a coroa da vida eu te darei. É preciso perseverar um pouco mais. Que bom, se nos custa, é justo que muito custe o que muito vale. Agora começamos a amar. E é também um tempo, são imagens que querem nos advertir, para que nenhum de nós esteja distraído diante da urgência do tempo presente, que é, pois, o lugar onde temos que ser a todo custo fiéis a Deus. Quem perseverar até o fim será salvo. Ao vencedor darei a coroa. Tremendo e fascinante. Nesta semana, a igreja faculta a nós, padres, que rezamos a liturgia das horas, porque é isso que nós juramos, temos que ser vigilantes, rezando pelo povo de Deus, o Dies Irae, um cântico medieval belíssimo, musicado por Mozart no Requiem. Lá se diz: quantus tremor es futurus, quando iudex es venturus, cuncta stricte discursurus. Quanto temor nos espera o futuro. Quando o juiz há de vir, ele terá um juízo preciso, cuncta stricte discursurus. O Dies Irae apresenta com poesia, harmonia e melodia o que está aqui no versículo 15 de Apocalipse. Saiu um outro anjo do templo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, a seara da terra já está madura. É uma foice, versículo 18, que é afiada. Mete a foice e corta. A etimologia de kairos, keiro, cortar e ajustar. É o que nós esperamos, porque toda a terra, as nossas relações humanas estão desajustadas em consequência do pecado. E essa é uma realidade dramática em todo tempo e lugar. Já que faz parte da essência do poder o abuso, lembra Kant, em vários momentos da história, governantes, reis e rainhas, e por que não dizer bispos, padres, não entendem a autoridade como um lugar de serviço e de dedicação. Usurpam o dom que receberam, não apacentando o rebanho que lhes foi confiado, mas usando de coação, usurpando. Pois bem, haverá um momento em que o Senhor, com a sua foice afiada, irá cortar, dividir. É isto, a justiça é, pois, dar a cada um aquilo que lhe pertence. Precisamos da vinda do Filho do Homem. Precisamos destes tempos que são os últimos para que se estabeleça a justiça. Porque na terra, no mais profundo dela, clama o sangue daqueles que trabalham e não recebem o que é justo, de pessoas que dedicam uma vida inteira para na velhice serem colocadas com escanteio. A justiça de uma nação que ainda tem resquícios escravocratas, onde ninguém se assusta de ter que pagar 15 mil num iPhone, mas fica reticente de ter que dar um pagamento justo ao pintor da sua casa. É preciso que venha o justo juiz, porque os salários injustos, porque
o desamparo da viúva e do órfão, são pecados que clamam aos céus. Queiro, kairos, é preciso corte, ajustar. E quem recebe a ordem para executar o que lhe pede o Pai, versículo 14 do Apocalipse, é o Filho do Homem. Estamos aqui, claro, num grande midrash. Ao apresentar esta expressão Filho do Homem, que é o título que Cristo atribui a si mesmo, estamos dentro do gênero literário apocalíptico. O livro do Apocalipse, o livro de Daniel pertencem a este gênero apocalíptico, que são, pois, precisamente textos de esperança e de advertência, em tempos de crise, onde é preciso confiar que o Senhor Deus que escolheu tem promessas que não desidratam, que não obstante o drama, a tragédia, o desencontro, o descampaço da existência humana, a história caminha na direção daqueles tempos que são os últimos, onde o Senhor Deus fará a sua justiça. Por isso, essa figura do Filho do Homem, esta chave de leitura apresentada no livro do Apocalipse, quer, pois, ser uma inclusão semântica com o livro de Daniel. Não se pode entender o Cristo sem esta herança apocalíptica já desde o Antigo Testamento. Ao dizer daquele que é Filho do Homem, diante do qual todas as nações irão comparecer, o que João, o que Daniel, o que o gênero apocalíptico quer nos trazer é que, não obstante a caducidade dos reinos deste mundo, não obstante a fraqueza e a implosão que se impõe a todas as autoridades e a todos os governos, a soberania do nosso Deus, do Filho do Homem, permanece para sempre. Por isso, nele colocamos a nossa confiança, porque a sua autoridade, o seu poder, a sua glória não desidratarão. O que é que este Filho do Homem, cumprindo o mandato do Pai, ceifa? Ceifa cereais e uvas. Temos que buscar por detrás da originalidade histórica o que é o sentido hermenêutico destas duas expressões. Os cereais aqui, ao que tudo indica, porque é sempre muito complicado interpretar os símbolos do Apocalipse, dizem respeito aos justos. Os justos, o trigo, cada um de nós que em nossas boas obras deve produzir frutos de justiça. Os tempos que são os últimos, o Senhor há de nos ceifar cada suor, cada dificuldade, cada sacrifício oferecido a Deus, uma vida diante da sua presença, tudo isso no momento oportuno, no kairos, há de ser ceifado, colhido. Não fica sem recompensa aquele que produzir frutos de justiça. É isso que está apresentado com os cereais. E as uvas que são esmagadas, lançadas no furor da ira de Deus, são os ímpios. Aqui, como está no versículo 19, ao despejar as uvas no grande lagar do furor de Deus, a uva, o tinto, o vermelho, se quer dizer disso, não há nenhum ato de impiedade, não há nenhuma injustiça, não há nenhuma perversidade que passará sem o seu pagamento diante de Deus. Por ora, ele se encontra silente, paciente, para que nós não arranquemos o trigo junto com o joio. Mas haverá um momento da separação, em que aqueles que tiverem sido fiéis e justos ressuscitarão para a vida, e aqueles que tiverem tido um compromisso com a perversidade, com a iniquidade, ressuscitarão para a morte, para o furor da ira de Deus. E aqui nós não temos que nos preocupar. Lembra-nos o Requiem, o Dies Irae, Rex Tremendi, Majestatis, qui salvandus salvas gratis.
Salva-me, Fonks Pietatis. Rei tremendo, de majestade, mas que salva de graça, salva pela graça. Não é para nos assustar, para nos advertir. Qui Maria absolviste, et latrone exaldiste mihi quoque. Tu que absolveste, Maria, que escutaste o ladrão, tem piedade de nós. Não é para que a gente se desespere, muito pelo contrário. É para que assim como Maria Madalena, assim como a mulher que se coloca aos pés de Jesus, confiando em sua misericórdia, os seus muitos pecados foram perdoados. Ela muito amou. Do mesmo modo que o ladrão arrependido, no seu último suspiro e segundo, toma consciência da própria fragilidade e clama a misericórdia divina. Lembra-te de mim. Este é o nosso juiz tremendo, implacável, mas ao mesmo tempo capaz de ser misericordioso, a quem suspira clamando pela sua piedade. Esta é a nossa confiança. Por isso não temos que ter medo do inferno. Ninguém vai lá para lá por engano. Podemos estar tranquilos. Basta levar uma vida onde mesmo nas pequenas coisas somos fiéis. Basta diante dos nossos pecados nos arrependermos. Basta clamarmos a misericórdia divina e perdoarmos com aquele perdão com que queremos receber desse justo juiz. E quan vix justus sit securus, o justo poderá estar seguro neste último dia, canta o Dies Irae. O salmo que nós cantamos, ecoando a primeira leitura, diz que o Senhor vem para julgar a terra inteira. O Senhor reina. Ele firmou o universo inabalável. Em sua mão tudo se afirma e tudo cresce. Lembra Crônicas, no capítulo 29. Os povos ele julga com justiça. Os seus julgamentos, suas sentenças estão baseados na retidão. Aqui é um alerta para os nossos juízos. Porque se tem uma coisa que a gente adora fazer, é julgar. Mas julgamos sempre de um modo parcial, como lembra Pascal. Divertida justiça essa que o nosso rio limita, verdade aquém dos Pirineus, erro além. Nós temos critérios diferentes para aqueles que são do nosso grupo, ou poderíamos dizer do nosso bando, porque é isso, né? Uma pessoa perversa, ela não tem amigos, ela tem cúmplices. Não é assim a justiça do Deus de Israel. Ele não aceita suborno, lembra Deuteronômio do capítulo 10. Ele não faz acepção de pessoas. Ele julga com justiça. Portanto, em Deus, confiemos a Ele as nossas causas, não queiramos julgar antes do tempo, lembra a santa palavra de Deus. Porque nós não somos juízes, nós somos réus, todos nós, condenados. Ai de nós! Ai de nós, se nós fôssemos julgados com a medida com que julgamos. Ela é apertada, nem nós poderíamos caber. Aquilo que é o intento de um sistema judiciário, não é? Todo sistema judiciário que se preze democrático, justo, deve ter leis sólidas, modestas e igualitárias, não é? É preciso que haja solidez. Não pode ser como acontece nos tribunais da Dinamarca, onde se tem uma interpretação aqui e depois de um tempo politicamente se tem acolá. Na Dinamarca que eu estou dizendo, claro, evidentemente, como lembra Hamlet, lá na Dinamarca o preço do crime compra o juiz. Portanto, não é sólido, não é modesto. Há sistemas em países que são perversos, não é? Leis que existem apenas para continuar condenando negros, pobres, e aqueles que têm dinheiro são imunes de tão ricos, os pobres invisíveis de tão desamparados. Não será assim com o nosso Deus. Ele julga os pobres com justiça, com equidade, e é igualitário. O Senhor nosso Deus não julga conforme os seus ressentimentos, não julga uns diferentemente dos outros. É isto que nós esperamos, pelo que nós ansiamos. Se a justiça deste mundo falha, a justiça de Deus pode até tardar, mas não falha. Ele julga, versículo 13 do Salmo,
julga a terra inteira, governará com justiça os povos com emet, com lealdade, com fidelidade, com verdade. Por isso nele podemos confiar. Confie ao Senhor as suas causas. Cuidado para não querer julgar antes do tempo. Cuidado para não querer ser salvador da pátria. Cuidado para nas redes sociais, na internet, como lembra Humberto Eco, onde se deu voz, se deu credibilidade a todo tipo de imbecil, não se querer converter em juiz do tempo e da história. A internet empoderou os imbecis, não. Nós confiamos no juízo leal, verdadeiro, fiel, emet do nosso Deus. Porque Ele julga tendo conhecimento de tudo. O passado, o agora, o futuro. Porque Ele julga tendo conhecimento dos nossos avessos. E porque Ele julga com misericórdia. Em Deus, a misericórdia e a justiça não se dividem. São, pois, uma mesma realidade com dupla faceta. Dá a cada um aquilo que lhe pertence e considera o que é cada um. Só Deus pode julgar assim. Jesus, então, no Evangelho, meu irmão e minha irmã, Ele nos convida a tomar cuidado com a anestesia. Em Jerusalém, prestes a entregar a sua vida, algumas pessoas, outro dos sinóticos fala que eram os próprios discípulos, ficam deslumbrados com o templo que era enfeitado com pedras e com ofertas votivas, anestesiados, porque a estética nos anestesia. Vamos à etimologia? A palavra, o prefixo an, não, estesis, quer dizer, a estética, o excesso de consumo de dopamina, a distração com os prazeres e com as riquezas deste mundo pode anestesiar o nosso coração. Eles ficavam anestesiados, admirabilia, vindo, junto de, mirando as maravilhas do templo. E Jesus passa do templo ao tempo. Entende? Do templo ao tempo. Ao Kairos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo que é sólido a se dissolver no ar, com aquele fogo da conflagração que esperamos nos últimos tempos. Aquilo que admirais não ficará pedra sobre pedra. Não precisamos ficar apavorados, diz Jesus, quando tivermos consciência da falibilidade, do limite, do desequilíbrio destes tempos que são os últimos, porque nós pertencemos a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, termino dizendo, não nos vendamos por qualquer preço. Não façamos da nossa vida um compromisso com a estética, mas com a ética. Não estejamos deslumbrados com a beleza destes templos cotidianos. A internet, as redes sociais, os shopping centers são templos contemporâneos, onde há muita idolatria, onde não sobra tempo para Deus e nem para nos enxergarmos uns aos outros. Passemos do templo ao tempo, porque o Senhor está próximo, que Ele nos encontre vigilantes, atentos, esperançosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.